Capítulo 3: A construção do paraíso e a saúde humana. Caminho para a felicidade. Publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 28 de setembro de 1942. Certamente, não há ninguém que não almeje a felicidade. Acredito que este seja o maior desejo e último objetivo do ser humano. É evidente que a condição máxima da felicidade é, invariavelmente, a existência de pessoas e lares sem doença. Até hoje, no mundo, era simplesmente impossível estar livre dela. Quem quer que seja, mesmo com saúde, sentia-se inseguro, pois a qualquer momento poderia surgir alguma enfermidade. Suponhamos que, casualmente, um indivíduo adoeça. Uma vez que não consegue prever em absoluto se a cura será fácil ou não, fica bastante apreensivo. Pelos motivos expostos, até mesmo quem se encontra em uma situação financeira favorável ou é bem-sucedido, não leva uma vida efetivamente feliz por se preocupar com a doença. Por outro lado, conforme já expliquei repetidas vezes, a infelicidade tem origem na doença. Em grande parte, o objetivo de se ter uma reserva financeira é a prevenção para a ocorrência de algum adoecimento. O mesmo se dá com o seguro de saúde e de vida. Acredito que a finalidade do orfanato, do asilo, da associação de amigos, dos serviços de assistência regional e das demais atividades sociais e assistenciais seja a mesma. Por essa razão, mesmo que o governo conduza uma política perfeita, enquanto não solucionar o problema, a verdadeira felicidade do povo será impossível. Podemos dizer que a saúde é realmente a base da felicidade, ou melhor, ela representa a felicidade plena. O fato é que até hoje jamais surgiu uma medicina ou um tratamento que resolvesse essencialmente tal questão. Não estou me vangloriando, mas como já afirmei, por meio da medicina espiritual, jorei, e do método de saúde instituídos por mim, o ser humano poderá escapar das preocupações causadas pelas moléstias. Portanto, posso afirmar com propriedade que as pessoas que conhecerem o Jorei finalmente terão a oportunidade de se tornar felizes. Por conseguinte, o caminho da felicidade, o qual a humanidade veio aguardando ansiosamente há milhares de anos, já foi desbravado. A felicidade dos membros da nossa Igreja. As graças que os membros da nossa Igreja têm alcançado nesta vida são realmente magníficas e incalculáveis. Por essa razão, sem querer, se acostumam com elas e tendem a esquecê-las. Visto que se trata de experiências pelas quais a maioria já passou, não há necessidade de tecer comentários a respeito. Entretanto, creio que vários pontos passam despercebidos e, portanto, farei uma referência a eles. Atualmente, na vida cotidiana, não existe nada mais temível do que a doença. Por conseguinte, acredito não haver uma única pessoa que não recorra a médicos e medicamentos. Por exemplo, mesmo que alguém venha a contrair uma simples gripe, é acometido de febre, sensação de cansaço, perda de paladar. Além desses sintomas, por sentir queimação no peito, passa a se preocupar, imaginando que o estômago está com problemas. Caso tenha uma leve dor de barriga ou uma diarreia, logo passa a imaginar: será que o intestino está com algum problema? Após uma caminhada mais acelerada, ao ter palpitação e falta de ar, já passa a presumir que o coração não está bem. Ao apresentar dor e peso na cabeça ou ter vertigens, começa a temer alguma doença do cérebro. Se as lágrimas escorrem, mesmo que não esteja triste, ou se constata que a vista está cansada,
passa a se preocupar e acredita que o sintoma seja o início de uma doença ocular. Se o nariz fica obstruído, já considera que está com sinusite. Se perde o olfato, crê que está com rinite hipertrófica. Ao perceber a sensação de dores na garganta e febre, pensa que contraiu amidalite. Se o pescoço e os ombros estão rijos, isso é sinal de gripe. Diante da dificuldade de movimentar as mãos ou os pés, o indivíduo supõe que a causa esteja na coluna. Ao andar um pouco e experimentar peso nas pernas, presume que foi afetado por beriberi. Havendo dores anais e prolapso retal, contrai-se de dor, acreditando ser hemorroidas. Se ao urinar tiver a sensação de ardência, ou caso a urina se apresente turva, logo passa a imaginar que está com tuberculose renal. Dessa maneira, a ansiedade e a preocupação em relação às doenças são intensas. Nesses termos, se eu for detalhar ainda mais, não haverá fim. Existem ainda as inquietações quanto às bactérias. Mesmo que uma pessoa venha a contrair uma leve gripe, caso ela se descuide, ocorre uma piora. Como a tosse e o catarro não cessam, ela se preocupa e imagina que já esteja na fase inicial de alguma doença pulmonar. E ainda pensa: pode ser que eu tenha realmente me contagiado na ocasião em que visitei um amigo que sofria de tuberculose. Ou então, pode ser que eu tenha herdado de meus pais ou irmãos que vieram a falecer de tuberculose. Será um caso sério se chegar a uma situação irreversível. Desse modo, considera consultar um médico e reflete. Isso também é um ponto que requer atenção. Se por acaso o diagnóstico for tuberculose, será o fim, pois não poderei mais trabalhar. Nessas condições, como vou viver? Além disso, quem garante que a minha esposa e filhos também não se contagiarão? Ah, realmente estou perdido. Dessa forma, as pessoas que se encontram nesse desespero começam a procurar publicações relacionadas à tuberculose e a lê-las avidamente, noite adentro. Apesar de estar escrito nos referidos livros que a cura da tuberculose é certa, na realidade, as referidas afirmações são superficiais e as explicações são científicas e detalhadas ao extremo, o que as deixa realmente apavoradas. Se bem que, quando se fala em ciência, as pessoas confiam incondicionalmente. Portanto, quanto mais leem, mais aumentam suas preocupações. Mesmo que haja a cura, não se sabe quantos anos vai levar para ocorrer. Além disso, submetendo-se ao repouso absoluto, elas nada poderão fazer. Se for por um curto período, sobreviverão graças, por exemplo, à poupança, ao seguro-saúde e ao auxílio-doença. No entanto, as pessoas continuam inseguras em relação ao futuro. Além disso, uma vez que os gastos com os tratamentos médicos são elevados, a menos que possuam consideráveis recursos financeiros, elas costumam ficar demasiadamente preocupadas com a doença e acabam por sofrer cada vez mais. Contudo, isso não se limita à tuberculose. Ultimamente, é comum a propagação de várias doenças contagiosas. Quando advém uma diarreia intensa, as pessoas já começam a se afligir, presumindo que isso seja o início de uma disenteria. Nos casos em que notam estar com febre, mesmo sem estarem gripadas, logo ficam temerosas e pensam: será que não estou com tifo? Principalmente quando percebe que o filho se encontra desanimado, sonolento e bocejando, a mãe já acha que ele está com disenteria infantil ou meningite japonesa. Se a criança começa a tossir de forma mais intensa e prolongada, a mãe pensa que está com coqueluche. Se a garganta passa a emitir sons semelhantes a um silvo, acredita que já contraiu difteria. Caso o filho passe a andar de maneira estranha, pensa que ele já está com paralisia infantil ou osteomielite na medula espinhal.
Se permanece um tanto distraído e desatento, entende que a capacidade intelectual está diminuindo. Se não engorda, logo suspeita que está com baixa resistência a certas doenças. Se reclama que a visão está embaçada, acredita que contraiu tracoma. Há crianças que sofrem igualmente de hérnia, têm preferências alimentares e temperamento explosivo. Se continuarmos a enumerar, não haverá fim. Além do fluxo menstrual irregular, frequentemente as mulheres têm sofrido de cólicas menstruais, corrimento, antiverso flexão uterina e transtornos psíquicos. Na gravidez, a maioria sofre, por exemplo, de enjoo, nefropatia gravídica, gravidez ectópica, parto prematuro e também mau posicionamento do feto. A título de exemplo, as pessoas em geral sentem enjoo em navio e em veículos. Elas têm insônia, zumbido nos ouvidos, congestão nasal, miopia, astigmatismo, constipação intestinal e má digestão. Isso é, de fato, um desconforto, pois existem doenças que sequer conseguimos denominar. Dessa maneira, não há quem, em maior ou menor grau, não sofra de alguma doença. Não é exagero dizer que, neste mundo, ninguém é perfeitamente sadio. Então, deveríamos refletir profundamente se esta é a normal e verdadeira condição do ser humano. É impensável que, originariamente, Deus, onipotente Criador do universo, tenha criado seres vivos tão imperfeitos quanto estes. No entanto, imagino que há um grande equívoco em relação ao fato de os seres humanos terem se tornado tão frágeis como se observa na atualidade. Desde os tempos antigos, diz-se que o ser humano possui mais de 400 tipos de doenças. Atualmente, estão afirmando que seu número tem ultrapassado a casa dos milhares. É um fato realmente curioso. Apesar disso, comenta-se com orgulho que a medicina progrediu. De fato, sinto vontade de dizer que isso constitui uma completa loucura. A causa disso reside no grande equívoco da medicina moderna, que desconhece absolutamente a verdadeira origem das doenças, bem como seu tratamento. É, pois, um fato assustador. Afinal, o que é a doença? A resposta é muito simples. É o sofrimento decorrente do processo de eliminação de elementos tóxicos, que não devem permanecer no interior do corpo. Os referidos elementos nada mais são do que os medicamentos. Consequentemente, não existe nada tão importante quanto a doença. Se compreendermos isso do fundo do coração, ao invés de nos preocuparmos, passaremos a perceber que a gripe, a diarreia, têm sua função e que devemos ser gratos às bactérias. Assim sendo, cada vez que adoecermos, a saúde aumentará e, no final, obviamente, seremos tão saudáveis que, mesmo que as bactérias passem a existir no interior do corpo, as doenças não vão mais aparecer. E isto não será realmente motivo de gratidão? A realidade nos tem comprovado isto claramente. Quando a pessoa ingressa na nossa igreja, conforme afirmei antes, a incidência das doenças vai diminuindo de forma gradativa e, com o passar do tempo, ela se torna cada vez mais saudável. Raramente há óbitos, mas isso se dá em decorrência da grande quantidade de toxinas medicamentosas e do tempo necessário para sua eliminação. Diante disso, a morte sobrevém em razão do enfraquecimento físico. Contudo, esse número é bastante baixo. De acordo com as nossas estatísticas, tivemos resultados realmente magníficos, pois entre 100 tuberculosos, apenas 7 perderam a vida e 93 se restabeleceram. Conforme pudemos observar,
Nem é preciso dizer que a pessoa se torna verdadeiramente feliz ao ingressar em nossa igreja. Por Meixo Sama, em 24 de dezembro de 1952, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. A formação do paraíso por meio da saúde. Publicado no jornal Ricari, edição extra, em 30 de maio de 1949. É desnecessário afirmar que o objetivo de todas as religiões é a concretização de um mundo melhor, ou seja, a extinção do sofrimento humano e a realização de uma vida repleta de alegria e prazer. Evidentemente, a chegada do reino dos céus, a importante profecia de Jesus Cristo, tem o mesmo propósito. No entanto, lamentavelmente, a realidade atual não corresponde a esse ideal comum. Aliás, temos a sensação de estarmos muito distantes de nos libertar da condição infernal que nos cerca. De fato, continuamos estagnados desde a antiguidade, apesar de todo o esforço despendido no mundo inteiro por meio da religião, da filosofia, da moral, da educação, entre outras áreas da cultura. Em se tratando principalmente da questão da saúde do ser humano, que é considerada a causa fundamental das tragédias, não há avanço relevante. E esta afirmação não se restringe a nós. Tenho esclarecido a esse respeito incansável e repetidamente. No entanto, sinto que não é exagero insistir no assunto. Por mais que seja repetitiva, a explanação transmite algo novo. Isso porque, enquanto o problema da saúde não for completamente solucionado, mesmo que as demais condições sejam preenchidas, estas não terão nenhum sentido. O jorei, método de cura por meio da fé, criado pela nossa religião, elimina todas as enfermidades do ser humano, possibilitando que seu corpo físico recupere a plena saúde. Uma descoberta extraordinária como esta supera o nível da cultura atual, a ponto de ser alvo de interpretações equivocadas. Assim sendo, é inevitável que custem a aceitá-la somente por meio da palavra oral e escrita. É tal qual uma pessoa que está no andar térreo. Não tem a mesma visão de quem está no telhado de uma casa. Vejam que, ao se pesquisar a causa dos infortúnios, constata-se que ela reside infalivelmente na doença. Há casos de jovens acometidos pela tuberculose quando estão prestes a concluir a educação superior. Os pais, por sua vez, perdem a única esperança que nutriam e caem em desespero diante do destino incerto. Ocorre também de pessoas de meia idade verem seu empreendimento arruinado devido a enfermidades, quando finalmente o haviam alicerçado e aspiravam expandi-lo muito. Assim sendo, a sociedade está repleta de material para a infelicidade. Nessas circunstâncias, tanto a evoluída medicina quanto as religiões tradicionais têm despendido contínuo esforço. Todavia, não há sequer uma luz de esperança, sendo-lhes difícil até mesmo proteger sua reputação. Nos dias atuais, em que as situações lastimáveis alcançaram o ápice, nossa religião surgiu inesperadamente. As pessoas que ingressaram nela e assimilaram com clareza sua essência compreendem com facilidade a importância da nossa contribuição para eliminar as tragédias. No entanto, há quem logo encerre o assunto dizendo: surgiu mais uma religião nova denominada Igreja Canon do Japão. Com certeza, deve ser falsa e supersticiosa. De maneira alguma perderei meu precioso tempo com ela. Se me sobrasse tempo, seria preferível ir ao cinema ou ao jogo de beisebol. Sem dúvida, até os jornalistas têm a mesma opinião, haja vista os preconceituosos artigos de crítica às novas religiões. Aproveitando-se do conturbado estado emocional do pós-guerra,
forjam-se religiões fraudulentas que cometem o absurdo de enganar e explorar o povo que é ingênuo. Todavia, do nosso ponto de vista, não há contrassenso maior. Dessa maneira, muitos hipócritas ostentam uma suposta superioridade como se fossem capazes de identificar o conteúdo de algo por meio das aparências. Entretanto, a qualquer momento, eles próprios ou seus familiares poderão ter o infortúnio de ser acometidos por alguma doença, internados em um hospital ou levados a despender altas somas. Assim, muitos não se libertarão da vida infernal que levam. Se a questão se limitasse a este contexto, não haveria problema. Todavia, pelo fato desses farsantes exporem suas ideias autocentradas e equivocadas ao público em geral através dos meios de comunicação, as pessoas caem na ilusão e a sociedade é conduzida às trevas. Portanto, devemos dizer o quão grave é esse tipo de pecado. O comportamento dos materialistas é uma das causas que impedem a redução do mal social. Acreditamos que a missão concedida a nós pelos céus é anunciar às pobres ovelhas o surgimento da luz, despertar suas consciências e estender-lhes a corda da salvação. A saúde é tudo. Publicado no jornal Eco, número 182, em 12 de novembro de 1952. Evidentemente, saúde é a condição daqueles que não sofrem de nenhuma doença. Por conseguinte, acho estranho o fato de estudiosos de religiões e jornalistas divulgarem a seguinte teoria: as religiões que se empenham na cura das doenças priorizam as graças recebidas nesta vida. Portanto, elas não podem ser classificadas como superiores. Acredito que não existe equívoco maior. Sem dúvidas, quando se nasce como ser humano, no decurso da vida em sociedade, não há nada que gere tanto transtorno e sofrimento quanto a doença. Analisando-se minuciosamente a causa dos infortúnios e tragédias da sociedade, conclui-se que ela se origina na doença. Parafraseando o clichê, por trás de um crime sempre existe uma mulher, pode-se dizer que por trás da tragédia encontra-se sempre a doença. Portanto, não há o mínimo equívoco em afirmar que o aumento do número de pessoas saudáveis reduz proporcionalmente a quantidade de seres infelizes. Essa realidade refere-se a indivíduos, mas o mesmo se enquadra em termos de país e sociedade. Haveria maior prejuízo do que o causado pela doença? O lema da nossa religião é construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Com a extinção da doença, é óbvio que a pobreza e o conflito também terão fim. Isso é tão evidente que se dispensam maiores comentários. Contudo, até mesmo a doença não se restringe ao corpo físico. Atualmente, o problema maior são as doenças psíquicas. Em se tratando da guerra, evidentemente, o lado que a provoca e o que a evita ocupam posições completamente opostas. Da mesma forma, há diferenças entre os que promovem a guerra e os cidadãos que são incitados a guerrear. Em suma, os líderes que fomentam a guerra são os maiores culpados. Presumo que eles escondam no íntimo um forte desejo que não se contenta com o sucesso que satisfaria pessoas comuns. Por apresentarem extraordinária competência e autoconfiança, não conseguem conter sua ambição desmedida. Observando a história, constatamos essa realidade nos vários feitos relevantes dos heróis e grandes personagens. Por um período, tudo corre de acordo com sua vontade, mas, infalivelmente, termina em fracasso. Assim sendo, esses líderes são realmente cruéis. No intuito de satisfazer a própria ambição,
sacrificam inúmeros seres humanos. Pessoas comuns temeriam o pecado de ceifar vidas e causar sofrimentos ao próximo. Entretanto, eles permanecem indiferentes. O motivo é que, apesar de serem considerados heróis, na verdade possuem transtorno mental e sofrem de algum tipo de psicopatia. Aliás, indivíduos desprovidos de amor e compaixão, que se importam unicamente com o benefício próprio, apresentam certa disfunção psíquica. Após longo tempo de experiência, compreendi um fato intrigante. Aqueles que possuem distúrbios na mente, infalivelmente, os têm também no corpo físico. Entretanto, o motivo de haver heróis e malfeitores que gozam de saúde plena é que, apesar de possuírem grande quantidade de toxinas, estas se encontram fortemente solidificadas. Conforme o exposto, não importa o recurso, seja a ciência, a religião, a filosofia, a educação ou outro qualquer, basta eliminar a doença do ser humano. Todavia, posso afirmar que não existe, em absoluto, um poder capaz de erradicá-la, a não ser minha luz, que provém de Su. Nota de rodapé. Meixo Sama explica que o símbolo Su representa uma forma vazia na qual se pôs alma. No caso do ser humano, significa ganhar vida, sendo capaz de desempenhar atividades. Expandindo esse conceito, é preencher a civilização com conteúdo, que possibilita erradicar a doença, a criminalidade e a guerra. Por extensão, tem o sentido de destruir 99% do mal com a força de 1% do bem. Para aprofundar o entendimento sobre o conceito Su, sugerimos a leitura do ensinamento A Cultura de Su, que consta na coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O Mundo Isento de Doença, Pobreza e Conflito, publicado em O que é o Movimento Messiânico, Construção do Mundo Isento de Doença, Pobreza e Conflito, em 15 de setembro de 1935. Qualquer pessoa dirá que um mundo sem doença, pobreza e conflito é simplesmente uma utopia, não podendo existir. No entanto, nosso movimento não hesita em acreditar nessa possibilidade. Em que se fundamenta a eliminação desses três males? Na extinção da doença. Suponhamos que uma pessoa adoeça. As despesas advindas da enfermidade e o prejuízo que ela tem por não poder trabalhar vão se acumulando com o prolongamento da enfermidade e, normalmente, terminam consumindo os bens da família. As economias obtidas com sacrifício ao longo dos anos acabam por se esgotar e a pessoa toma emprestado o que for possível, junto a parentes e amigos. Assim, nada mais resta do ambiente alegre, harmonioso e estável de tempos passados. Não são poucos os exemplos como esses na vida real, em que muitas famílias se veem na mais triste situação, sofrendo em virtude da doença e dos problemas financeiros. Quando uma pessoa está gravemente enferma, a família termina arcando com ilimitadas responsabilidades. Ela causa transtorno e prejuízo de grande ou pequenas proporções a parentes, a amigos e, dependendo das circunstâncias, até a firma onde trabalha. As consequências da doença são desastrosas, pois o sofrimento atinge não só o próprio doente, como também vários de seus familiares e até estranhos. Se 2 ou 3 pessoas ficarem doentes consecutivamente e vierem a morrer, mesmo que se trate de uma família de muitos bens, ela se verá obrigada a mudar-se para cortiços e outros lugares menos favorecidos, como provam inúmeros exemplos. As pessoas guardam dinheiro levadas por duas razões. Uma é a vontade de enriquecer, a outra,
se precaver para a eventualidade de despesas médico-hospitalares em caso de doença. A primeira constitui uma poupança ativa, enquanto a segunda, uma poupança passiva. E como todos sabem, as poupanças passivas são definitivamente mais numerosas. Se afirmarmos, portanto, que a principal causa da pobreza é a doença, ninguém poderá negá-lo. Com relação ao conflito, seja entre países, seja entre pessoas, a maioria é motivada por razões de ordem econômica. Assim, se quisermos eliminar a doença, a pobreza e o conflito, a primeira questão a ser considerada é livrar o ser humano das doenças. Seja qual for a forma de salvação, não há alternativa além desta. E só há uma força capaz de concretizá-la: o poder de Deus. Por essa razão, nem mesmo Cristo ou Sakyamuni imaginaram um empreendimento tão maravilhoso. Podemos dizer que as pessoas que acreditarem no poder de Deus serão felizes como jamais houve alguém até hoje. A Cultura do Amanhã, publicado em A Medicina do Futuro, volume 3, em 23 de outubro de 1943. Desejo apresentar os resultados das pesquisas a respeito do espírito e do mundo espiritual que realizei com vários métodos durante aproximadamente 20 anos. Originariamente, o espírito é algo indefinido e assemelha-se ao nada. Portanto, não há meio de comprovar sua existência de imediato. É evidente que será difícil chegar a uma conclusão por critérios materiais, baseados no saber científico. No entanto, conforme já disse antes, não tenho dúvidas de que o progresso ininterrupto da ciência será assimilado por todos, tanto na perspectiva do conhecimento quanto na ótica da mecanização. No início, os grandes benefícios da ciência moderna, dos quais atualmente temos desfrutado, eram comparáveis aos sonhos e fantasias dos precursores de uma época. É evidente que tais sonhos alicerçaram suas realizações e a ciência se constituiu como um campo do conhecimento. Mesmo assim, a existência do espírito será confirmada e a ciência espiritual ocupará uma importante área do saber. Creio que isso é uma questão de tempo. Exemplificando, é o mesmo que querer explicar aos povos bárbaros a existência física do ar. Por mais que se tente esclarecê-la, jamais acreditarão. Da mesma forma, se demonstrarmos aos homens cultos da atualidade a existência do espírito e do mundo espiritual, acho que eles não nos darão crédito. No entanto, quando os fatos são analisados com base no conhecimento da existência do espírito, tudo fica muito mais claro e não há risco de contradições e incoerências. Além disso, mesmo na hora de se criticar a ciência materialista, é possível distinguir facilmente o cerne da questão. A manifestação de tão maravilhosa força se deve à própria verdade. Nesse sentido, é possível imaginar a grande transformação que se está processando hoje em dia no mundo e a nova cultura que surgirá daí em diante. Mas, afinal, após a grande transição, o que ocorrerá com a cultura de até então? É óbvio que nascerá uma cultura espiritualista que se expandirá imensamente. E com a educação, até certo ponto, da relação entre espírito e matéria, acredito que a evolução da cultura existente será também extraordinária. Essa evolução terá início após o término da Segunda Guerra Mundial e seu surgimento precisará ocorrer no Japão. Da mesma forma que o desenvolvimento da mecanização foi útil para que a humanidade compreendesse a existência do ar, conforme houver mais avanços, a realidade do espírito será comprovada e isso terá um grande valor. De forma alguma, trata-se apenas de um sonho.
No meu caso, durante a pesquisa sobre o espírito e a doença, facilmente pude apreender a natureza do espírito e a relação de causa e efeito que existe entre ambos. Da mesma forma, descobri que essas questões estão intimamente relacionadas não somente à causa das doenças, mas até mesmo às contínuas mudanças de todas as coisas do universo. Uma vez que o tema principal do presente volume é a solução do problema da doença, vou prosseguir minha explanação mais nessa direção. No que diz respeito à saúde humana, desenvolvi um tratamento que aplica a ciência espiritual e manifesta um poder surpreendente. Trata-se do Jorei, que está à frente de seu tempo. Como primeiro passo, é preciso surgir um método para que a humanidade possa visualizá-lo e inteirar-se da existência e da essência do espírito. Gostaria de fazer um registro sobre o assunto. Há alguns anos, li o livro de um cientista ocidental que descobrira um método que lhe permitia visualizar a aura. Ele disse que aplicando um corante denominado Dicianin em placas de vidro, era possível enxergar o espírito. Parece que o resultado não foi satisfatório, pois nunca mais ouvi falar. O que devemos levar em consideração neste caso é a lente da câmera fotográfica. Até hoje, tanto no Ocidente quanto no Japão, já existe um grande número de fotografias espirituais. Eu também já vi várias delas, mas existem as verdadeiras e as falsas. Os cientistas, por exemplo, dizem que todas são falsas. Contudo, aqueles que estudam os espíritos tendem a considerar a maioria delas como verdadeiras. Da minha perspectiva, há as que são verdadeiras e as que não o são. Portanto, em relação à visão humana, as lentes fotográficas possuem ampla capacidade, isto é, alta sensibilidade, de captar os objetos no que se refere à densidade. Por conseguinte, se fomentarem esse princípio e produzirem lentes ainda mais avançadas, acredito que será possível fotografar os espíritos. Como foi dito há pouco, em caso de visualização do espírito do corpo humano, se houver um aparelho semelhante ao atual raio-x, que tenha alcançado êxito em termos de lentes de alta precisão, ou então, se novos raios luminosos forem descobertos, será possível enxergar a aura e as nuvens espirituais por ocasião da imposição das mãos pelo Jorei. Portanto, presenciando a eliminação das nuvens espirituais por meio de ondas de luz emitidas pelas mãos dos nossos fiéis, creio que, por mais que as pessoas sejam materialistas, certamente acreditarão no valor da medicina espiritual. Quando a ciência espiritual chegar a este nível, pela primeira vez, penso que ela passará a constituir um ramo da ciência. Em vista disso, é preciso que o princípio da ciência espiritual seja o oposto ao do raio-x. No caso deste, é evidente que, quanto maior é a densidade dos ossos e de metais, mais difícil é a passagem dos raios luminosos. No entanto, é necessário um método oposto para que o espírito possa ser visualizado. Ou seja, deve ser um sistema capaz de atravessar a matéria de alta densidade, capaz de captar e mostrar aquilo que apresenta a alta densidade do espírito. Existe outro procedimento, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da placa fotográfica. Trata-se da invenção de uma técnica específica de revelação fotográfica semelhante às das atuais fotografias infravermelhas. Acredito que isso não seja tão difícil, pois mesmo as placas atuais conseguem, eventualmente, identificar o espírito. Tendo assim, desejo que os profissionais da área realizem pesquisas nesse sentido. A origem da doença, publicado em A Medicina do Futuro, em 15 de maio de 1936. O que é a doença?
Sem dúvida, é o sofrimento que se manifesta devido a um fenômeno anormal que ocorre em uma parte ou em todo o corpo físico. Por que surge esse fenômeno? A medicina atual ainda não descobriu o motivo. Apresentando o resultado de minha pesquisa, gostaria de indagar os intelectuais e profissionais da área do mundo inteiro sobre isso. Fundamentalmente, todos os animais são constituídos de espírito e corpo físico. Graças à junção íntima e inseparável de ambos, é que se manifesta a força da vida. A alma move a vontade e pensamento, que por sua vez governa o espírito. Contudo, até hoje, a medicina ocidental veio desenvolvendo análises e pesquisas minuciosas, não levando o espírito em consideração e priorizando apenas o corpo físico. Por ser uma ciência criada pelo materialismo, não há o que fazer. Todavia, a origem da doença, ou seja, a causa, na realidade não está na matéria, e sim no espírito. Primeiramente, ela surge no espírito e depois se reflete no corpo. Em outras palavras, a causa da doença situa-se no espírito e o efeito aparece na matéria. Posso afirmar que, enquanto a relação do espírito e da matéria não for detectada, mesmo que pesquisas sejam feitas por centenas de anos, as doenças não serão curadas de forma alguma. É lamentável que, apesar do atual nível de progresso científico, não se comprove a existência do espírito por meio de aparelhos. Portanto, podemos dizer que a cultura atual equivale à cultura da época anterior à descoberta do ar. Entretanto, é óbvio que não podemos dizer que a ciência, que constatou os elementos que constituem o ar, não seja capaz de desvendar a realidade do espírito. Com a descoberta do ar, a ciência deu um grande salto repentinamente. Se ela, porventura, puder detectar a existência do espírito, acredito que serão estabelecidos a verdadeira medicina e o autêntico tratamento. Consequentemente, a religião e a ciência também se unirão. Dessa forma, creio que a luta contra o espiritualismo, como a que ocorre hoje, vai desaparecer sem deixar vestígios. Eu, através do princípio terapêutico que prioriza o espírito, atualmente venho alcançando resultados surpreendentes. As pessoas, presenciando os resultados positivos ocorridos diariamente e sentindo-se realmente surpresas, têm afirmado que se trata de um grande milagre. Se houver uma compreensão sobre o princípio da terapia centralizada no espírito, que não recorre a medicamentos ou a intervenções físicas, é natural e incontestável que a cura ocorra. Nesta mesma lógica, nós ficaríamos realmente surpresos se uma terapia centralizada no corpo físico fosse capaz de promover a cura completa. Não é que eu seja um crítico da ciência. O que faço é apontar os equívocos da medicina. Isso porque é imensurável o bem-estar que o progresso científico trouxe à humanidade. No futuro, é preciso fazer a ciência desenvolver e avançar cada vez mais e, obviamente, desejar que ela evolua até se integrar à religião. Aqui se encontra latente um fato importante que nos conduz facilmente ao erro. Trata-se da ciência que, como em um passe de mágica, faz as máquinas trabalharem, tal como os seres vivos. Na realidade, elas conseguem substituir até mesmo o ser humano. No entanto, isso não significa que seja possível tratar as pessoas, que são seres vivos, como máquinas. A razão disso, conforme afirmei no início, é que estas são destituídas de pensamento-vontade, de espírito, embora o ser humano os possua. As máquinas, por ser uma matéria, quando sofrem avarias, podem ser consertadas com ferramentas, substituindo-se as peças, o óleo e demais componentes. Mesmo em se tratando de doenças que podem ser consideradas como avarias que surgem no corpo humano,
Simplesmente não há razão para que sejam curadas por máquinas e medicamentos. O corpo humano não é exclusivamente matéria. O sangue, os nervos e as células vivas sofrem mutações e metabolismos constantes. Realmente, trata-se da incógnita X, um mistério surpreendente. O ser humano não é uma existência material produzida pela ciência. De fato, mesmo que se queira criá-lo, não há como fazê-lo. Portanto, trata-se da criatura que constitui o maior dos mistérios, um ser espiritual elevado, completamente diferente das plantas e dos animais. As pessoas de fé e as descrentes, publicado no jornal Ricari, número 2, em 20 de março de 1949. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que a expressão pessoas de fé se refere às que professam nossa religião e não às praticantes de outras crenças. Desconheço o passado, mas observando objetivamente as pessoas que vivem neste mundo de sofrimentos, concluo que a expressão pobres ovelhas, empregada por Jesus Cristo, é bem adequada. Pensemos: quantas criaturas vivem tranquilas sem quaisquer preocupações? Certamente nenhuma. Entre as apreensões que afligem o ser humano, a que se poderia colocar em primeiro lugar é a doença. Nunca sabemos quando seremos acometidos por alguma enfermidade. Pode ser que fiquemos gripados daqui a uma hora, ou que a gripe se agrave e se transforme em pneumonia, ou melhor, que seja o início de uma tuberculose. É possível que esta noite tenhamos uma crise de apendicite e acabemos nos contorcendo com dores agudas, ou que, de modo inesperado, venhamos a contrair tifo ou alguma doença de origem desconhecida. Quem tem filhos corre o risco de vê-los acometidos por epidemias de difteria ou meningite e, em poucos dias, perder a vida. Os idosos, por sua vez, podem a qualquer momento viver a tragédia de um derrame cerebral que lhes paralise parcialmente o corpo, prendendo-os ao leito durante anos a fio. Da mesma forma, é possível que algum de nossos familiares contraia uma moléstia infecto-contagiosa e precise ficar internado em isolamento. As ocorrências não param aí. Da maneira como as atuais despesas médico-hospitalares são altas, não se sabe quanto se gastará com tratamento e internação. Se a doença for debelada em pouco tempo, tanto melhor. Todavia, se a terapia se prolongar, as economias feitas com sacrifício, através dos anos, se esgotarão por conta de despesas decorrentes de procedimentos ou internações. Pode mesmo ocorrer que, embora recupere a saúde, a pessoa seja despedida do emprego e termine em situação de rua. Se por um azar ficar incapacitada ou acabar falecendo no auge da vida, o que advirá? Tratando-se de um chefe de família, como seus familiares sobreviverão? Ele próprio deixará inacabados seus planos e negócios. Ora, é realmente lamentável que um homem, no ápice de sua existência, tenha que deixar este mundo. É insuportável ver cortados laços de amor e afeto que o unem à esposa e aos filhos. E qual chefe de família poderá garantir que tal situação não ocorra de um momento para outro? Quando pensamos em circunstâncias desse tipo, sentimos que o medo com relação às doenças nos aflige, e isso não é exceção para ninguém. Se a vida é tão terrível quanto dizemos, se não podemos nos livrar da intranquilidade, é como Buda Sakyamuni afirmou: este é um mundo de sofrimentos e dores, e o ser humano não pode escapar dos 4 sofrimentos: nascimento, doença, velhice e morte. Não há outro jeito a não ser resignar-se e suportá-los. Isso é iluminação. Diante de semelhante quadro, não haveria boa nova mais importante do que o surgimento de uma religião capaz de libertar o ser humano da angústia da doença. Entretanto, quem ouvir isso pela primeira vez dirá: como pode haver tamanha bobagem neste mundo? Deve ser alguém completamente fora da realidade. Provavelmente, tal boa nova seria considerada quase uma loucura. Todavia, creiam.
Certamente apareceu uma religião com tal poder. Os leitores poderão duvidar uma, duas vezes ou até negar. Caso soubessem que se trata de uma verdade, o que fariam? Creio que isso não seria apenas um grande alvoroço. Certamente causaria uma sensação mundial. Aqueles que tiverem sorte decidirão pesquisar essa religião ao menos uma vez. Por outro lado, haverá aqueles que zombarão, dizendo que isso tudo não passa de uma superstição. Tais pessoas devem ser companheiras dos suicidas que se atiram nas cataratas de Kegon ou se jogam para dentro da cratera do Monte Mihara e provavelmente são verdadeiramente infelizes. Talvez possa parecer um autoelogio, mas, primeiramente, vou falar de maneira simples sobre a fé messiânica e as doenças. As pessoas que tiverem compreendido a verdadeira natureza da fé por meio de nossa religião não ficarão nem um pouco preocupadas com as enfermidades. E não é só isso. Esclarecidas sobre a origem da doença, ao invés de temor, sentirão até alegria. Isso porque a doença é uma ação fisiológica natural para aumentar a saúde, o que constitui uma imensa bênção concedida por Deus. É natural, pois, que por meio da irradiação da luz divina, todas as enfermidades sejam curadas. Anteriormente, falei somente sobre a doença. No entanto, além dela, existem várias causas de infelicidade. Exemplifiquemos. Na vida moderna, dependemos totalmente dos meios de transporte. Conforme a atividade, muitas pessoas os utilizam em grande parte de sua rotina diária. Todos sabemos que, por essa razão, a insegurança e os acidentes não podem ser negligenciados. Além destes, temos os incêndios, o tormento do trabalho nas fábricas, os prejuízos causados por assaltantes e, menos comuns, mas igualmente alarmantes, as inundações e os terremotos. A vida moderna está, portanto, cercada de muitos perigos como enfermidades ou desastres, os quais não sabemos quando nos atingirão. Pensando nisso, não podemos ficar sossegados um instante sequer. Em face dessa situação, os setores público e privado têm tomado medidas preventivas, como a criação de seguros de saúde contra acidentes e desemprego. Como exemplo, há o sistema de poupança e de auxílio social. Entretanto, medidas de ordem material como essas nos garantem até certo limite. Não obstante, apenas um seguro invisível, ou seja, o concedido por Deus, é que pode nos propiciar a paz absoluta. O homem moderno vive um dilema. Constata que apenas as medidas materiais não lhe proporcionam uma existência sem sobressaltos, mas dificilmente aceita o conceito de força intangível ou do seguro proveniente de Deus. A realidade é que habitualmente experimenta dias de inquietações, não passando de uma pobre ovelha. Para nós, que somos pessoas de fé, é realmente insuportável ver a situação aflitiva e incerta das descrentes, as quais vivem como água-pés, sem ter onde se firmar. É exatamente como aqueles que manejam um pequeno barco em alto mar. Embora sejam convidados para embarcar em um transatlântico, enxergam apenas o próprio barco, sem notarem a embarcação de grande porte. Compadecidos, nós lhes recomendamos nossa fé. No entanto, a realidade demonstra que eles não conseguem sair das trevas da negação. Admitimos que seja difícil acreditar nesta maravilhosa força de salvação, pois se trata de algo inédito na história da humanidade. Contudo, só pelo fato de ter surgido essa boa nova, as pessoas devem conscientizar-se de que, sem a menor sombra de dúvida, está bem próximo o surgimento do paraíso terrestre, mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito.